Esse vídeo vai ser uma narrativa linear da obra. Sinta-se à vontade para pará-la a qualquer momento se quiser dar continuidade pelo material original. O valor e o significado da vida é apenas algo ficcional que pode ser fabricado e destruído pelo homem. A vida simplesmente existe para a morte. Em meio à obscuridade da existência, nós todos desaparecemos de forma gradual. The Horizon é um manhwa, ou seja, uma comic coreana, lançado em 2016 por Jong Jin-woo. A primeira impressão que The Horizon passa é impactante, com uma arte que foge aos padrões comuns de mangás japoneses populares. Vemos um garoto parado, com os pés afundados na maré baixa em um ambiente cinzento e sem vida. Seu semblante é vazio, desolado. Não precisa nem saber da história para saber que ele passou por muita coisa. Seus olhos são negros, vazios, sem brilho, conforme ele encara exausto um horizonte infinito. The Horizon apresenta um estilo carregado, denso, relativamente simples, mas extremamente expressivo. E tão pesada e densa quanto a sua arte é a sua trama. Pânico, medo e desespero nos recebem logo de cara conforme vemos a mãe do garoto tentando protegê-lo em meio a um caos que ainda não compreendemos. Ela tampa o acesso a ele com uma telha, e tudo que temos de fora do esconderijo em seguida são gritos, berros, tiros e explosões. Para logo em seguida, quando tudo se acalma, ele sair da proteção e se deparar com o mais puro cenário de morte. Todos que minutos antes gritavam por suas vidas agora estavam mortos. Todos incluindo a mãe do garoto, caída no chão com seu crânio destruído. Sem a menor ideia do que fazer, ele tenta remontar o cérebro dela, o rosto dela, mas não tem como, não é assim que funciona. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Essa era a realidade. A mãe do garoto estava morta. Ela estava em pé, ao lado dele alguns momentos atrás, mas agora ela estava deitada no chão sem vida. Pro garoto, era como se isso fosse o fim da sua vida. O fim do seu mundo. Ele contempla a morte, os corpos ao seu redor, o corpo sem vida da sua mãe, a cidade destruída e silenciosa. Fica de pé e começa a caminhar. Ele pega uma garrafa, enche ela com água, pega uma bolsa e guarda a garrafa. Ele come sapos porque são fáceis de matar, e ele continua andando. Um dia o garoto encontra um ônibus e começa a dormir nele. E na manhã seguinte ele encontra uma garota da mesma idade que ele. Os dois observaram um ao outro em completo silêncio por um tempo. E o garoto e a garota pensaram que talvez o tempo tinha parado. Os dois sentaram ali, sem falar uma palavra, pensando sobre a mesma coisa. Nós provavelmente compartilhamos das mesmas experiências e estamos vivendo vidas parecidas. O silêncio é quebrado por uma explosão. A guerra ainda está acontecendo. E eles precisam fugir. O que o mundo se transformou nisso? O garoto pensa. Mas quando pensa em desistir, vê na garota um medo que o impede de fazer. Quando escapam do perigo é que enfim começam a se conhecer de verdade. Caminhando sem rumo, em linha reta por uma estrada, os dois se deparam com um homem estranho. Uma figura magricela espalhafatosa que apresenta terríveis sequelas do cenário de guerra em que estamos. Ele passa a segui-los, mas ao passo em que o garoto se mantém apreensivo quanto a ele o tempo inteiro, a garota se mostra empática independente dos atos repulsivos e questionáveis do homem. Quando eles tentam escapar dele no meio da noite, ele acorda e vê e ele entra em desespero, corre e abraça a garota como se implorasse para não ficar sozinho. E ela se compadece. Mesmo quando eles planejam tentar uma nova fuga, ela hesita. E quando o momento perfeito chega, ela tem pena e pede para que continuem juntos dele. A partir daí, a gentileza dela gera um afeto por parte do homem. E isso enche o garoto de um receio e temor. Ele não confia no estranho. Ele o enxerga como uma ameaça. Mesmo assim, ele tenta ser empático, criar um vínculo com o homem. Pela garota, pelo seu desejo gentil de que todos possam se dar bem. E a princípio até parece funcionar. O homem se torna mais tolerável, muito por influência dela também. Mas a realidade não é bela. E vemos isso numa noite que parecia ter tudo para ser tranquila. Quando o garoto e a garota param para ver os vagalumes sobre um lago, o homem revela sua verdadeira natureza. Ele bate no garoto e ataca a garota. Seus atos bestiais carregam uma perversidade crua e desumana, que é claramente visível em sua representação horrenda e no olhar de mais puro desespero da garota, que é salva por pouco pelo garoto, que havia pego uma faca mais cedo. O garoto esfaqueia o homem várias e várias vezes. Não é só um instinto de proteção, seus atos carregam ódio. Ódio pelo que o estranho teria feito à garota. Ódio por tê-la feito achar que ele era inofensivo. Ódio por ter feito o garoto tentar ser empático com ele. Os dois fogem e o deixam pra morrer, mas o perigo não tinha acabado aí. Após serem sequestrados por um grupo armado, os dois se veem salvos pelo Homem de Terno, uma figura esguia e imponente, cujos olhos vazios e sempre semicerrados carregam uma inexpressão e racionalidade frias. Ele os trata e oferece comida, e quando recebe um não como resposta ao perguntar se eles mataram alguém, diz ser algo bom de se ouvir.
Como pagamento pela ajuda que ele o cede, o Homem de Terno pede para auxiliarem ele com uma tarefa. A tarefa revelada no dia seguinte é a de identificar invasores com armas e informá-lo para que ele os execute. O homem é rápido no gatilho e não hesita. A garota fica apreensiva com a tarefa, mas o garoto logo se conforma com ela. Mais tarde, no jantar, ela questiona os atos do Homem de Terno. Em resposta, ele apresenta seu ponto de vista de que uma pessoa com uma arma está disposta a matar alguém para conseguir o que quer, e que matando essas pessoas, ele impede que elas façam novas vítimas. Nesse momento, os interesses da garota e do garoto entram em conflito. De noite, ele pede para que o homem o ensine a usar uma arma. De manhã, a garota pede para se encaixar em outra tarefa. O homem aceita o pedido do garoto e pede para que a garota o ajude na cozinha, então. Mais tarde, o homem conversa com a garota e ele conta que havia sido médico, que ele queria salvar tantas pessoas quanto possível. Ela pergunta se ele não quer parar de matar pessoas e partir com eles, mas ele nega, dizendo que é seu dever. Assim como matamos bactérias para curar um ferimento, ele mata pessoas para curar a doença no mundo. Ela diz que pessoas não são bactérias, mas ele não parece ver diferença. Em outro dia, o homem treina o garoto para atirar em uma pessoa. Quando o garoto atira na perna da pessoa, em vez da cabeça, mesmo ao saber que ele era um dos sequestradores de antes, o homem diz que uma pessoa viva pode sempre querer se vingar, e que portanto ele deve atirar sem hesitação, mas que o garoto passou no teste ao não matar a pessoa somente por vingança, e que por isso não seria morto por ele. Um dia, quando a garota está preparando a comida sozinha, ela dá falta de um ingrediente, então decide descer ao frigorífico para buscar. Lá ela faz uma descoberta terrível. Seu choque é quebrado por um gemido, um homem ainda vivo, preso pelos pulsos sem qualquer chance de escapar. Ele pede que ela o liberte e quando ela o questiona se ele não é alguém mau que matou outras pessoas, ele diz que matou pessoas sim, mas que o mundo não pode ser dividido só em pessoas boas ou más. Todos têm ambos os lados em si, e que se ela se recusar a soltá-lo, quando ele morrer, parte da responsabilidade vai ser dela, porque ela teria feito a escolha de deixá-lo lá. Ela concorda e o liberta. Mais tarde ela conta isso pro garoto e, ainda mais tarde, vemos que o Homem de Terno já havia descoberto também. Quando ela tenta se defender, ele diz que esse já era o plano dele e diz para que os dois partam o mais rápido possível. Enquanto eles fogem, um grupo armado passa pelos dois, liderados pelo homem que a garota soltou. Esse ordena para que os deixe em paz. O Homem de Terno, depois da partida das crianças, segura uma foto antiga de sua família e detona a cidade. O garoto e a garota voltam a caminhar sem rumo. Uma noite, o garoto fica doente. Seu corpo dói e ele arde em febre. A garota, desesperada, faz de tudo para cuidar dele. Ela não tem mais ninguém, então não pode perdê-lo. Em meio a isso, ela se recorda de algum tempo antes de conhecê-lo. Havia um grupo de pessoas dentro de um ônibus. A garota também estava lá, junto a de seu pai. A guerra já havia começado e deixava rastros de morte pela estrada por onde passavam. O grupo unido se mantinha com o único propósito de sobreviver, o quanto fosse possível. Eles compartilhavam da pouca comida, buscavam recursos onde podiam, escapando por vezes de situações de perigo mortal e buscando algum tipo de esperança. A esperança era escassa. O senhor cada vez mais se mostrava doente, sua tosse piorando, até o ponto em que o escritor identificou, por manchas do seu corpo, que a sua doença era infecciosa e a sua chance de sobrevivência era quase nula. Com o risco de contaminar os outros e sem opções, o ônibus parou e o senhor desceu, lágrimas de desespero caindo junto da chuva e cobrindo seu rosto inconsolável, conforme ele caminhava sem rumo, à mercê de uma morte inevitável. O próximo foi o escritor, que percebeu a sua condição e saiu por conta própria. Uma mulher de óculos, cansada de todo o sofrimento e desesperança, nem deu chance para a doença. Ela se encostou numa árvore e cortou a própria garganta. Mais tarde, um casal cuja mulher tinha contraído a doença e o marido quis descer junto dela. Os dois deixaram seu filho para trás para que a garota cuidasse dele. Um dia, chegou a vez do pai da garota. Ele avisou o motorista e desceu do ônibus, mas a garota não queria deixar que ele partisse sozinho. Ela queria ir junto, queria ficar com ele. Ela não queria dizer adeus. E é claro, nós nunca queremos. As suas lágrimas desciam com força pelo seu rosto sofrido, o mesmo com seu pai, que só conseguiu forças para dizer uma última coisa a ela. A terra é redonda, então se você continuar indo em frente sem parar, uma hora você vai me ver de novo. E quando nos encontrarmos, nunca mais vamos dar adeus. Mas não adianta. Essa não é uma fantasia sobre esperança. Esse é o mundo real, e o mundo real é cru, é frio, impiedoso. Conforme a garota seguiu junto do bebê e do motorista no ônibus, o pai seguiu caminhando, e quanto mais o tempo passou, mais seu corpo definhou. Ele se agarrou à promessa que fez com a filha, mas não há espaço para promessas na morte. E por mais que doa, que seja horrível, que seja injusto, não há nada que se possa fazer. Depois do pai, o bebê adoeceu, depois o motorista foi atingido por uma bala e não sobreviveu, restando somente a garota no ônibus. Um dia, naquele mesmo ônibus, surgiu um garoto. Quando a garota acorda, ela é recebida pela feliz notícia de que o garoto estava bem de novo. Eles continuam a caminhar e encontram um campo vasto onde se deitam.
Lá, pela primeira vez em um bom tempo, ela se sente feliz. Naquele momento escapista da realidade dura, os dois decidem se casar quando crescerem. E dessa decisão eles fantasiam com a casa que teriam, de madeira, uma lareira, um sótão, com a cama do lado da janela e uma árvore do lado. E agarrados a esse sonho, eles seguem em frente, pelo caminho sem fim, até que um dia, o caminho chega ao fim. Eles adentram uma floresta e continuam em frente, e é quando... Ambos os garotos apontam suas armas para o outro de forma hostil, mas ambas as garotas contêm o seu companheiro. Eles não são inimigos, eles podem até mesmo se entender. Mas é aí que a realidade surge novamente. Dessa vez, de uma forma tão cruel quanto poderíamos esperar. Um míssil atinge uma região próxima, e num piscar de olhos, a esperança nos é arrancada por completo. Ambos a garota que acompanhamos todo esse tempo, e o garoto recém-chegado, estão caídos, mortos, acabou. É o fim, só restaram o garoto e a garota nova, e em questão de instantes, só o garoto. Nesse momento não há reação, é tudo tão rápido que não conseguimos digerir. Eu gosto de como esse momento nos faz pensar por um segundo que a história agora seria do garoto de antes com a nova garota, mas logo em seguida nos mostra que não. O garoto, desconsolado, não tem ideia do que fazer agora. Ele larga sua arma no chão, se levanta e volta a caminhar. Ele segue até o final da floresta, abraçado pela mais profunda escuridão, em frente. E então, nos vemos de novo onde tudo começou. O garoto, parado, com seus pés afundados na maré baixa, em um ambiente cinzento e sem vida, seu semblante vazio, desolado. Mas agora, nós sabemos sua história. Sabemos pelo que ele passou. Sabemos o motivo do vazio em seus olhos, conforme ele encara exausto o horizonte vazio. E se desfaz em lágrimas. Flashes de toda a sua trajetória surgindo conforme ele se aprofunda no desespero. O que resta para ele agora? Nem ele sabe. Tudo é absolutamente sem sentido. Décadas se passam. O garoto, agora um homem idoso, continuou sobrevivendo, mas o vazio do seu semblante também seguiu vivo com ele. Mesmo depois de todo esse tempo, nada lhe restou, além do amargor do seu passado trágico. Ele caminha sozinho após pescar alguns peixes para sua casa, uma casa de madeira, com uma lareira e um sótão, e com a cama do lado da janela, uma memória eterna daquilo que foi tirado dele. Um dia vem e vai, outro dia vem e vai, e ele tá morrendo sozinho, vazio, sem esperança, acorrentado ao seu passado cruel e infeliz, ausente de amor, companhia e sonhos, solitário e amargo. Até que um dia, ele encontra uma pequena barraca que emana uma energia diferente de tudo que havia ao seu redor em muito tempo. Uma energia boa, viva. Ele se depara com um jovem casal que logo remete àquelas duas crianças que conheceu por tão breve momento. Ele abaixa a arma que apontou por reflexo e parte pedindo desculpas. O casal o segue e oferece frutas. Ele a princípio rejeita a aproximação, e sabemos bem o motivo. Ele não quer arriscar, ele não quer correr o risco de se apegar de novo, de gostar de novo, de amar de novo, de perder de novo. Ele lamenta a solidão, mas teme a companhia. Ele teme a dor que isso pode trazer para ele. O casal, entretanto, deixa a cesta de frutas na porta da sua casa, e ele no dia seguinte a devolve com peixes. Não demora muito para que os avanços do casal comecem a quebrar seu escudo. Ele se aproxima deles, se apega a eles, se importa com eles. Ele os ensina sua língua e conta sobre si. Sobre algo que aquela garota lhe disse no passado. A terra é redonda, então sempre se pode ir para frente. O homem diz que tem medo. Medo de viver e medo de morrer. Medo das dores e agonias que ele e a mulher teriam que enfrentar. Mas que eles têm fé. Fé no amor que eles compartilham. O senhor, por outro lado, não consegue acreditar nisso com tanta facilidade. Ele perdeu a fé que tinha no passado terrível que viveu. Mas ao mesmo tempo, quando uma onda imensa leva seu marido embora, a mulher, que agora estava grávida, corre até o senhor em desespero, e outra vez ele se depara com aquele mesmo cenário e o encara com conformação. Afinal, esse é o destino do homem. Essa é a nossa realidade que não pode ser mudada. Então chore até não conseguir mais, porque isso é tudo que podemos fazer. Mas não, dessa vez não. Ele se recusa a aceitar isso. Diante do choro desesperado da mulher, ele corre adentra o oceano e nada até as profundezas em busca do homem, e como se salvasse a si mesmo, ele o abraça e o puxa para que voltem. Mas voltar para onde? Ele sente medo, vazio, em meio àquela escuridão temerosa e imponente. Para onde ir? Como escapar? No que acreditar? Mas a resposta vem. No amor. É nisso que devemos acreditar.
no amor que habita acima do horizonte, onde após a noite que parece eterna, enfim, o sol nasce. Anos depois, vemos a criança, filha do casal junto à do senhor. Ele é como o avô dela a esse ponto. Melhor dizer que ele é o avô dela. Juntos, eles conversam e brincam, e vemos nele uma alegria e suavidade que há muito não estavam lá. À noite, ele compartilha mais momentos com a garota, e dessa vez também com o casal. Eles são uma família. Na manhã seguinte, eles saem em um pequeno barco pelo vasto oceano. E lá, ele se vê de novo naquele garoto que ele foi tanto tempo atrás. Seus olhos agora não são vazios. Eles brilham conforme ele estende sua mão, que é agarrada por uma outra mão, gentil e acalentadora. Eu espero que nossa história seja eterna. E esse é o final de The Horizon, uma obra simplesmente fantástica que eu conheci através do meu amigo Leonardo. Sem sombra de dúvidas, uma experiência como nenhuma outra, que aborda de maneira crua e densa temas extremamente pesados, e que dá espaço para uma manifestação religiosa saudável da parte do autor. Se você gostou do vídeo, eu te convido a curtir e se inscrever para ver os próximos. Deixe um comentário sobre o que você achou, tanto do vídeo quanto da obra, e os temas que ela aborda. Me segue no Insta se quiser atualizações futuras e muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.